Okay, before we start, I want to mention a couple of books. Ok, antes de começar eu quero falar sobre alguns livros. This is one we've had for a long time. Esse aqui é um que eu falo faz muito tempo já. 2 fleas and no dog. 2 pulgas e nenhum cachorro. And I wrote that because many people before they get married are like a flea. E eu falo que muitas pessoas antes de se casar são como uma pulga. They're just looking for somebody that will give them life. Eles estão procurando alguém que vai dar vida para eles. And when a person is looking to another person for life, E quando outra pessoa está procurando em outra vida, that person is like a flea. essa pessoa é como se fosse uma pulga. And so many people before they get married, Então várias pessoas antes de se casar, a young man is looking for the beautiful princess. um jovem está olhando por uma bela princesa. He finds the beautiful princess. E ele finalmente encontra essa linda And princesa. she is looking for Prince Charming, E ela está procurando pelo príncipe encantado, the man who will fight for her, o homem que lutará por ela, the man who will protect her, o homem que a protegerá, the man who will pursue her, o homem que irá atrás dela, the wonderful prince who is always so nice. o maravilhoso príncipe que é sempre tão legal. And these two marry each other. E esses dois se casam. And then 2 weeks after the wedding, E 2 semanas depois do casamento, she wakes up. ela acorda. She said, "Where is the prince?" Ela olha para o lado e fala: cadê meu príncipe? Now I find I'm married to the beast. Agora eu vejo que eu casei com a fera. And he wakes up. E ele acorda: Where is the beautiful princess? ué, cadê a minha princesa bonita? Now I'm married to the wicked witch of the west. Agora eu casei com a bruxa do oeste. What happened? O que aconteceu? There was no prince. Não tinha nenhum príncipe. There was no princess. Não tinha nenhuma princesa. Just 2 fleas Só tinha 2 pulgas. trying to draw the life out of each other. Tentando chupar a vida um do And outro. nobody has any life. E ninguém tinha vida em si mesmo. How do you change that? Como você muda isso? You know the principle God gave me? Então, um princípio que o Senhor me deu, He wants to transform every marriage Ele quer transformar todo o casamento from being 2 fleas de ser 2 pulgas to being 2 rechargeable batteries. para ser 2 baterias recarregáveis. My cell phone has a battery. O meu celular tem uma bateria. What's the purpose of the battery? Qual é o propósito da bateria? It just gives life to the cell phone. Dá vida ao meu celular. But it doesn't have eternal life. Mas não tem vida eterna. The battery runs out of power. A bateria acaba. When the battery runs out of power, Quando a bateria acaba, does it look to the cell phone for power? ela olha para o telefone para ter When energia. does the battery say, Quando a bateria diz: "Listen, cell phone, I've been giving you a lot of life. olha aqui, celular, eu tenho dado muita vida para você. When are you going to give some to me?" Quando é que você vai dar um pouquinho para mim? When does the battery say that? Quando a bateria diz isso? Never. Nunca. The cell phone was not designed to give the battery life. O telefone não foi desenvolvido para dar vida à bateria. But where does the battery get its life? Mas de onde a bateria tira a sua vida? It has to go back to the recharger. Ela tem que voltar para o carregador. Who's the recharger? Quem é o carregador? Jesus. Jesus é o carregador. He's the recharger. Ele é o carregador. So in my marriage, Então, no meu casamento, when I transform from being a flea to being a battery, quando eu deixo de ser uma pulga para ser uma bateria, imagine what happens when we have 2 rechargeable batteries. imagine um casamento onde nós temos 2 baterias Husband recarregáveis. is a rechargeable battery, Marido é uma bateria recarregável, receiving life from the Lord. recebendo vida do Senhor. Wife is a rechargeable A battery, esposa é uma bateria recarregável receiving life from the que Lord. está recebendo vida do Senhor. Now the energy of both combines, Agora, a energia combinada de ambos and there's a synergistic effect, entra num efeito de sinergia. and now they give life to everybody else. E agora eles dão vida a todos ao seu So redor. how do you transform your life from being a flea to a battery? Então, como transformar a sua vida de ser uma pulga para uma bateria? 3 key principles. 3 princípios chaves. What are the 3 key principles? Quais são os 3 princípios chaves? That's what this book is about. Você compra lá no fim. 3 key principles to become a rechargeable battery. 3 princípios para se tornar uma bateria And then this is recarregável. a new one I just wrote last year. E esse aqui é um que eu escrevi ano passado. It's really nothing new. Não é nada novo. It's just a summary of what we've been saying for 30 years. É um resumo, uma somatória do que nós temos falado nos últimos 30 The anos. title is O título é
Resolva qualquer conflito conjugal em 5 minutos ou menos. En 5 minutos o menos. Many people say that's impossible. Muitas pessoas têm dito, mas isso é impossível. You just chose that title because you want to sell books. Você escolheu esse título só porque você quer vender o seu livro. But that's not true. Mas isso não é verdade. You know how I know it's not true? Você sabe como que eu sei que isso não é verdade? Jan and I have been married 49 years. Eu e a James estamos casados há 49 anos. For more than 40 years, Por mais de 40 anos, we solved every conflict in less than 5 minutes. nós resolvemos todos os nossos problemas em menos de 5 Am minutos. I right, Jan? Eu tô certo ou tô mentindo, Jen? Yes. How do we do it? E como a gente faz isso? Well, in the first 7 years of our marriage, Bom, nos primeiros 7 anos do nosso we casamento, had so many conflicts. a gente teve tanto problema. Conflict every day. Conflitos todo santo dia. Emotionally, we were hurting each other, Emocionalmente, a gente se machucava. wounding each other. Estávamos mandando um no I outro. didn't want it. Eu não queria, She didn't want it. ela não queria, God didn't want it. Deus não queria. We went to marriage counseling. Nós entramos no aconselhamento de We casais. read marriage books. Nós lemos vários We livros de did marriage casais. courses. Nós participamos de vários cursos Nothing changed. e nada mudou. We couldn't understand what is the problem. A gente não conseguia entender qual era o problema. After 7 years, E depois de 7 anos, God gave us 3 revelations. Deus nos mostrou 3 coisas Changed everything, que mudaram tudo. and we literally learned how to solve every conflict in less than 5 minutes. E finalmente entendemos a resolver qualquer conflito em menos de 5 The very minutos. first, oh, you got to say something now? Lá She vem. has to say something now. Ela vai falar alguma coisa pra gente, vai falar alguma coisinha aqui. Yeah, literally in 5 minutes. E realmente em 5 minutinhos. I think it is we don't want to win. We what? We are not trying to win. Acho que o que resolveu entre nós é que agora nós não estamos querendo mais ganhar. It's not a competition. Não é uma competição. We met these two beautifully dressed people in the Philippines, a couple. Nós conhecemos um casal muito bonito nas Filipinas. Very important looking people. E são pessoas muito importantes e muito sortudas. One was a top lawyer Um era um advogado ponta de linha and the other one was also a top lawyer. e a outra também era uma advogada top de linha. And they were having problems E eles estavam tendo problemas. and they said they wanted to, one was a district attorney. Um era um promotor do distrito. Yeah. Promotor. And so when they talked, they always acted like a lawyer and a district attorney. Então, toda vez que eles estavam conversando entre si, era sempre um promotor e contra um advogado de ataque e tal. And their goal E qual era o objetivo deles? was to win. Era ganhar o argumento. And that's not good for a marriage. Isso não é bom para um casamento. So this woman said to us, Então, essa mulher disse para nós: my husband is a lawyer. meu marido é um advogado. When we have an argument, Quando nós temos um argumento, he treats me like he's a lawyer in court. ele me trata como um advogado na corte. This woman said, I don't want to talk to a lawyer. Eu não quero falar com o advogado. I want to talk to my Eu husband. quero falar com meu marido. But he never talks to me like a Mas o meu husband. marido nunca fala comigo. He always talks to me like a lawyer Ele sempre fala como advogado. because he wants to win the case. Porque ele quer ganhar o caso. And the husband said, E o marido disse: well, you know what? você quer saber? She is also a lawyer. Ela também é uma advogada. And she's a very good lawyer too. E ela é uma excelente advogada. I don't want to talk to a lawyer. Eu não quero falar com uma advogada. I want to talk to my wife. Eu quero falar com a minha esposa. And both of them wanted to win the case. E ambos queriam ganhar aquele caso. And so you know what? And that's a problem in a marriage. E isso é um problema no casamento. So we had to tell each of them, Então nós tivemos que falar para cada um if deles. you want to solve your conflict, Se você quer resolver o seu problema, step number 1, primeiro passo: fire the lawyer inside you. mande embora o advogado que mora dentro de você. Tell your lawyer, Diga ao seu advogado: I don't need you today. eu não preciso de você hoje. Because the goal is not to win the case. Porque o foco não é ganhar o caso.
You can win and get a divorce. Você pode ganhar o caso e se divorciar logo em seguida. Yeah. É? Many people who get divorced. Muitas pessoas se divorciam. I was right. Eu estava certo. I won. Eu ganhei. She's the problem. Ela é o problema. Yeah, you win the case. É isso aí, parabéns, você ganhou o caso. You are divorced. E você se divorciou. So in the first 7 years, Então, nos primeiros 7 anos, I think we did that a lot. eu acho que a gente fez isso pra caramba. Now we both win. E hoje, nós dois ganhamos. Yeah, because we're a team. Porque nós somos um time. So my goal is not to win. Então, meu foco não é mais ganhar. My goal is to understand, Meu foco é entender. and then we go forward. E assim, a gente segue em frente. So I don't think we ever have a argument, or we don't have an argument. Sometimes we don't understand. A gente não tem mais essas brigas depois de 7 anos. Às vezes a gente não entende. But if you ask questions, you understand. Mas se você faz perguntas, você começa a entender. And then it's very simple. E isso é muito simples. And life is very nice. E a vida tem Good- sido good maravilhosa. husband, Craig. Você é um excelente marido, Craig. I'll just share with you very quickly the 3 revelations. Eu vou compartilhar com vocês essas 3 revelações de The Deus. very first one was this. A primeira é essa aqui, ó. For the first 7 years, Pelos primeiros 7 anos, I thought she was the problem. eu achava que a Jam era o problema. She needs to change Ela precisa mudar. because she is accusing me falsely. Porque ela está me acusando falsamente. She's saying, you did this, you did this, you did this. Ela fica falando, você fez aquilo, aquilo, aquilo outro. I said, it's not true. Eu falei, mas isso não é verdade. I did not do that. Eu não queria fazer isso. That was not my motive. Isso não foi os meus motivos. That was not my intention. Não foi a minha intenção. So she had a prosecuting attorney. Então, ela era um advogado de acusação. She was the promoter. Ela também era o promotor. I was the defense attorney. E eu era o promotor, o advogado de defesa. She accused. Ela me acusava, I defended. eu me defendia. Nobody won. Ninguém ganhava. So the first revelation, Então, a primeira coisa, she's not my enemy. ela não é minha inimiga. We have an enemy. Nós temos um inimigo. Satan and demonic spirits. Satanás e seus demônios, They're trying to destroy us. que querem destruir a gente. And they're creating traps for us all the time. E eles criam armadilhas pra gente todo o tempo. Do you believe that the devil hates your marriage? Você acredita que o demônio odeia a sua família, o seu casamento? Of course he hates your marriage. É claro que ele odeia o seu casamento. Because your marriage contains the image of God. Porque o seu casamento foi feito à imagem de Deus. And the devil hates anything that looks like God. E o demônio odeia tudo que é feito à imagem de Deus. And so he works to destroy your marriage. Então ele trabalha para destruir o seu casamento. He creates traps. Ele coloca armadilhas. Let me give you a very simple example. Vou dar um exemplo muito simples. Suppose it's the first year of marriage. Vamos supor que estamos no primeiro ano de casamento. The husband is at work. O marido está trabalhando, The wife is at home. a esposa está em casa. The husband has an incredible opportunity in his career. O marido aparece uma oportunidade maravilhosa para a carreira He's do going marido. to make a sales presentation to the company's most important client. Ele vai apresentar uma apresentação de vendas para o cliente mais importante da empresa. If he closes the sale, Se ele fechar essa venda, the company will make a lot of money, a empresa vai fazer muita grana. and the husband will get a promotion and a raise at work. E o marido será promovido e ganhar um aumento. So he's working hard on his presentation. Então ele está trabalhando firme. 10 o'clock in the morning, Até as 10 horas da... 10 horas da manhã, cell phone rings. o celular dele toca. He thinks, I shouldn't answer it, I'm busy. E ele pensa, eu não vou responder, eu estou ocupado. Oh, it's my wife. Ou é minha esposa. Oh, I better answer that. Ou é melhor eu responder, né? Hello? Oi? Querido, I just need to know, Meu bem, eu só quero saber. were you thinking about me this morning? Você está pensando em mim nessa manhã? What's the answer to that? Qual é a resposta para isso? What's the truth? Qual é a verdade? Is he thinking about her? Ele está pensando nela? No! He's No. working on his Ele presentation. está trabalhando na apresentação. But he's smart enough to know Mas ele é sábio o suficiente para if entender if I tell her that, que se eu falar a ela a verdade, it will hurt her. vai machucar o coração dela. So what's his alternative? Então qual que é a alternativa? Lie. Mentir.
Oh, yes, I was thinking about you. Ô, meu amor, é claro que eu estava pensando em I'm você. so glad you called. Eu estou muito feliz que você I ligou was para just mim. about to call you. Eu já ia te ligar, inclusive. And if he tells her that, E se ele disser isso a ela, she's not stupid. ela não é burra, né, gente? She will know it's not true. Ela vai saber que isso é mentira. And now he'll have more problems. E agora a gente tem um monte de problema. Because not only was he not thinking about her, now he's a liar. Porque agora ele já não estava pensando nela. Além disso, ele é um mentiroso. So how do you answer that? Então como você responde isso? You see the problem? Tá vendo o problema? There's no answer. Não tem resposta. This is Ephesians chapter 6 verse 11. Isso é Efésios capítulo 6 6, verso verso 11. It's a scheme of the devil. É um esquema ou uma armadilha do diabo. What does that mean? O que isso It significa? means it's a question with no answer. Significa que é uma pergunta sem resposta. No matter what he says, Não importa o que ele fala, will be a problem. vai ser um problemão, Will be a conflict. vai ser um conflito. This is what we discovered. The devil was creating these kind of situations every day. E percebemos que o demônio, o diabo, estava fazendo isso todos os dias na nossa vida. So we had to learn about two levels of communication. Então tivemos que aprender sobre os dois níveis de comunicação. Most of you already heard that teaching, Vocês já ouviram esse ensinamento, especially if you've been through Alianza. especialmente se você já passou pelo curso You know Aliança. about topical communication, Vocês sabem da comunicação tópica, relational communication. comunicação relacional. So in order to solve that conflict, Então, para resolver este conflito, if you want to be a peacemaker in your home, se você quiser ser um pacificador na sua casa, you have to move the conversation from level 1 to level 2. você vai ter que mudar o nível de conversa do level 1 para o nível 2. How do you do that? E como você faz You have isso? to ask questions. Comece a fazer So when I perguntas. ask God, what do you do when your wife has a question there's no answer? Então eu perguntei para Deus, o que que eu faço quando eu não tenho uma resposta para minha The esposa? first thing God told me, A primeira coisa que o Senhor me falou, never answer that question nunca responda essa pergunta. because there's no answer. Porque não tem resposta. What do you do instead? O que você faz? Move the conversation from level 1 to level 2 Muda a conversa do nível 1 para o nível How? 2. How? Como? through asking questions. Fazendo perguntas. So what question do you ask? Então que pergunta você faz? God gave me this question. Deus me deu essa pergunta aqui, ó. Number 1, Primeira, honey, querida, I sense that you feel unhappy and hurt this morning. eu estou percebendo que você não está feliz, você está sentindo machucada nessa manhã. Is that true? Isso é verdade? She will say, wow, you must be a prophet. How did you know? Ela vai falar, nossa, você é um profeta do Senhor, como você sabe? No, she won't say that. Não, ela não vai dizer isso. She'll say, yes. Ela fala, sim. Second question, Segunda pergunta, could you please share with me você poderia compartilhar comigo how did I make you feel? como eu te faço sentir? Now she is going to share feelings from the inside. Agora ela vai compartilhar os sentimentos que estão no profundo do coração. And maybe the wife will say this. E talvez a sua esposa diga isso. This morning I just feel alone, Esta manhã eu estou me sentindo sozinha, not loved, não amada, not valuable. sem valor. My emotional tank is empty. O meu tanque emocional está vazio. Now what does he do? E agora o que ele faz? Fill her tank. Enche o tanque dela. With what? Com o quê? Value. Valores. What creates, no, not singular, not with values, with the feeling of being valuable. Ah, com o sentimento de se sentir valorizada. There we go. Yeah, that's totally different. She needs to feel valuable. Ela precisa se sentir valorizada. How do you do that? Como você faz isso? Through love. Através do amor. She needs love. Ela precisa do amor. And what we talk about in this book, E o que nós conversamos nesse livro? 3 things that love mean. 3 coisas que o amor que significa o Most amor. men don't know what love means. Nós vamos aprender o que o amor significa. So how do you learn? Como você aprende? Read this book. Leia o livro. It talks about what love means to a wife. Mostra o que significa amar para sua So when esposa. he fills her value tank, Então, quando ele enche o tanque dela, she feels loved. ela se sente valorizada e amada. All the emotion goes down, Todas as emoções dão aquela acalmada, conflict finished. o conflito encerrou. And so we learn to do that. Então aprendemos a fazer isso.
So the first revelation was, Então, a primeira revelação foi: my wife is not my enemy. minha esposa não é minha inimiga. The second revelation, A segunda: there are two levels of tem communication. 2 níveis de comunicação. If I want to solve a conflict, Se eu quero resolver um conflito, I have to move the conversation from level 1 to level 2. eu tenho que sair do nível 1 e ir para o nível 2. I do that by asking questions. Eu faço isso fazendo The perguntas. third revelation, E a terceira: every human has a tank that requires the feeling of being valuable. todo ser humano tem um tanque onde está a necessidade de ser valioso. And my assignment from God E o que o Senhor tem me dito para fazer is to fill my wife's tank with love. é encher o tanque da minha esposa com amor. As a wife, Como uma esposa, your assignment from God qual é a sua missão dada por is Deus? to fill your husband's tank with respect. É encher o tanque do seu marido com respeito. What does respect mean? E o que respeito Again, significa? I found most wives don't know. Aqui eu também percebi que muitas esposas não sabem. For most husbands, respect means three things. Para a maioria dos maridos, respeito significa 3 coisas. What are those three things? E quais são essas 3 coisas? That's what's in this book. É o que está aqui no livro. Yeah, you read the book, you find out how to fill your husband's tank. Leia o livro e você vai descobrir como encher o tanque do seu maridão. And when we learn those three things, E nós aprendemos essas 3 coisas. we solved every conflict in 5 minutes. Aprendendo, nós resolvemos todos os conflitos em menos de 5 And we minutos. became a team to defeat the enemy Então nos tornamos um time para derrotar o inimigo, instead of fighting for me em vez de lutar por mim mesmo and my wife fighting for me. e ela lutar por ela mesma. We completely stopped that Nós paramos isso completamente and we learned how to fill each other's value tank. e aprendemos a encher o tanque do sentimento de valorizado do outro. And that totally changed our marriage. E isso muda completamente o nosso casamento. Now, we want to talk about creating an environment of peace in your home Agora, nós queremos falar sobre criar um ambiente de paz na sua casa. because last night Porque na noite passada, I was talking about the macro picture. eu estava falando da figura macro. Jesus called us to disciple nations. Jesus nos chamou para discipular as nações. What George just told us, E o que o Jorge acabou de nos contar? you cannot disciple nations only through the church. Você não consegue discipular as nações apenas da igreja. You have to affect all 7 mountains. Você tem que afetar todas as áreas de influência. You know, that's what Muslims are doing. E é o que os muçulmanos estão fazendo. When Muslims moved to France, Quando os muçulmanos se moveram para a França, they are not just working through the mosque. eles não estão trabalhando só nas mesquitas. What vision do they impart to their children? Qual é a visão que eles estão importando em seus A filhos? generational vision to be leaders. Uma visão generacional de serem líderes. How will they capture France? E como eles vão capturar a França? Muslims are thinking this way. Os muçulmanos estão pensando assim: My grandchildren, meus netos, my great-grandchildren meus bisnetos, will not just be imams and missionaries in a mosque. não serão apenas pastores ou missionários nas mesquitas, They will be eles serão the mayor of the city, o prefeito da cidade, the professor in the university. o professor universitário, They will be the prime minister of the nation, eles serão o primeiro-ministro da nação, top lawyers, melhores advogados, top doctors, os melhores doutores, top os scientists. melhores cientistas. They will own the banks. Eles vão ser donos dos bancos, They will be the entrepreneurs, eles serão os maiores the investidores, business leaders. os homens de negócios. They will write the scripts for the movies. Eles vão escrever os scripts dos filmes. My grandchildren Os meus will netos be top influencers vão ser os melhores influenciadores in every area. em todas as You know, most áreas. Christians don't think that way. Você acha que a maioria dos muçulmanos não pensam We assim? need to begin. Nós precisamos começar. What vision are we imparting to our children? Qual é a visão que nós estamos transmitindo para os nossos filhos? Grandchildren, Netos, great-grandchildren. bisnetos. You know what Christians mainly honor? Você sabe o que a maioria dos cristãos honram? Only ministry. Apenas o ministério. Pastors, Pastores, evangelists, evangelistas, missionaries. missionários. But we cannot change a society only through the church. Mas nós não conseguimos mudar a sociedade apenas dentro da We igreja. have to affect every area. Nós temos que afetar cada área. You know, in the United States, Sabia que nos Estados Unidos, our nation has primarily been discipled by Jewish people. nossa nação foi discipulada pelos judeus inicialmente. Jewish people are only 2% of our population. E judeus são apenas 2%
2% da população dos Estados There's Unidos. 6 million people. São 6 milhões de pessoas. We are 350 million. E nós somos 360 milhões. But who's the most famous film producer, director you ever heard of? Mas quem é o maior produtor e diretor de cinema que você já ouviu falar? Spielberg, Steven Spielberg, a Jewish man. um homem judeu. Who's the most famous scientist you ever heard of? Quem é o cientista mais famoso que você já ouviu? Einstein, Einstein, a Jewish man. um homem judeu. Who's the founder of the largest social media company, Facebook? Qual é o nome do dono da maior companhia do mundo de rede social, que é o Facebook? Zuckerberg, Mark Zuckerberg, a Jewish man. um judeu. Who's the co-founder of Google? Qual é o cofundador do Google? Sergey Brin, Sergey Brin, a Jewish man. judeu também. Jewish people own most of the movie studios, Os judeus são os donos da maioria dos estúdios de filmes, the television stations, das estações de televisão, the banks in New York. os bancos em Nova York. They are our top doctors, Eles são os melhores doutores, top lawyers, melhores advogados, top scientists. melhores cientistas. They win more Nobel Prizes than anybody else. Eles ganham mais prêmio Nobel do que qualquer outra pessoa. And they are the top influencers in the United States. E eles são os maiores influenciadores nos Estados The Unidos. sad thing, many of them are not godly people. E a maioria deles não é nem de Deus. They are not followers of the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Eles não seguem mais o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. But they influence our culture. Mas eles influenciam a nossa cultura. So who is good at discipling nations? Então, quem é bom em discipular nações? The sons of Abraham, Os filhos de Abraão. both Isaac and Ishmael. Tanto Isaac quanto Ismael. Who is not good at discipling Quem que nations? não é bom em discipular nações? Everybody else. Todo o resto. We have to learn. Nós temos que aprender. We have to think generationally. Nós temos que pensar We generacionalmente. have to think about the 7 mountains. Nós temos que pensar sobre as 7 áreas de Impart influência. vision Transmitir to visão our children, aos nossos filhos, grandchildren, netos e great-grandchildren. bisnetos. And if you want to do that, E se você fizer isso, if you want your children to receive your values, se você quiser que os seus filhos recebam seus valores, if you want your children to receive your vision, se você quiser que seus filhos you recebam will a sua have visão, to create an environment of peace in your home. você terá que criar um ambiente de paz na sua casa. Why? Por quê? Because every human avoids chaos. Porque todo ser humano evita o caos. Everybody is attracted to peace. Todo mundo é atraído para a If there is paz. chaos in your home, Se tem caos na sua casa, your children will look somewhere else. seu filho vai procurar paz em outro lugar. They will want to be somewhere else. Eles vão querer estar em outro lugar. Where will they want to be? Onde eles vão querer estar? Wherever is a place of peace. Qualquer lugar que seja um lugar de paz. Everybody on planet Earth is looking for peace. Todo mundo na Terra está procurando por paz. Everybody hates chaos. Todo mundo odeia o caos. So if your home becomes a place of peace, Então, se a sua casa se torna um lugar de your paz, children will want to be at home. os seus filhos vão querer estar na sua casa. Their friends will want to come to your house. Os amigos dos seus filhos vão querer estar na sua Because casa. everybody is looking for a place of peace. Porque todo mundo está procurando um lugar de So paz. how do you become a peacemaker in your own home? Então, como você se transforma num pacificador na sua própria casa? It begins with your own life, Começa com a sua vida, then your marriage, depois no seu casamento then your family. e aí na sua família. How do you create a place of peace? Como você cria um lugar de paz? I believe the key is to create a culture of blessing. Eu acredito que para criar um ambiente de cultura de bênção. What is a culture of blessing? O que é uma cultura de bênção? It's a culture that brings shalom. É uma cultura que traz shalom, paz de And Deus. we've been talking about a culture of blessing with 4 components. Estamos falando de uma cultura de bênção com 4 componentes. The very first one, O primeiro, 4 habits. 4 hábitos. The first habit, Primeiro, I call it the 6-minute prayer. eu vou orar por 6 minutos. Every day, Todo dia, husband and wife marido e mulher, look in each other's eyes, olhando no fundo dos olhos um do outro, repent to each other, se arrepender, pray a prayer of gratefulness, orar agradecendo pela vida do and a cônjuge. prayer of blessing over each other. E por fim, uma oração de I'll bênção. talk a little more about that habit in a minute. Eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouquinho. The second habit, O segundo hábito. once a week, Uma vez por semana, we talked about last night. vamos falar do que a gente falou ontem. Have a night of blessing, Tem uma noite de bênção. a special dinner, Um jantar especial. different than all the other dinners. Diferente de todos os outros jantares. After dinner, Depois do jantar,
Look each of your children in the eyes. Olhe cada um dos seus filhos nos If olhos. you wounded them that week, Se você os machucou naquela semana, repent. se arrependa. Ask forgiveness. Peça perdão. Bless your children. Abençoe seus filhos. It creates a culture of peace, Crie uma cultura de paz. a culture of blessing. Uma cultura de bênção. The third habit, O terceiro hábito, when you discipline your children, quando você disciplinar os seus filhos, learn how to separate their identity from their behavior. aprenda a separar o seu comportamento da identidade. So you can discipline your children with blessing and honor, E aí você pode disciplinar o seu filho com bênção e honra, not to take away their value, não tirando o valor dele, not to make them feel worthless não fazê-la sentir sem valor, because they did something wrong. porque fizeram algo errado. To let your children know, Mas que os seus filhos possam entender nothing you do changes your value. que nada do que você faz vai mudar o valor do No seu matter filho. what you do, Não importa o que você faça. I love you, Eu te amo. you're valuable, Você tem valor. but this behavior, Mas este comportamento aqui, I don't love this eu behavior. não amo esse comportamento. This behavior I will discipline. Este comportamento eu disciplinarei. So learn to separate identity from behavior. Então aprenda a separar comportamento de identidade. And the fourth habit, E o quarto hábito, train your boys to be men, treine os seus filhos homens para train serem... your girls to be women, Treine as garotas para serem and mulheres. sometime during adolescent years, E em algum momento ali na época de adolescente, have a ceremony, tem uma a cerimônia, blessing ceremony, uma cerimônia de bênção, to release your boys to be men, para liberar os seus filhos a serem homens, to release your girls to be women. liberar as suas filhas a serem And mulheres. this needs to be a habit in every church. E isso precisa ser um hábito presente em cada igreja. You know what George is doing? Você sabe o que o Jorge fez? He's making this a regular event in the town of Pompeia. Ele está fazendo isso na cidade de Pompeia. Not just the church, Não apenas dentro da the igreja, entire city. mas na cidade inteira. If you grow up in Pompeia, Se você cresce em Pompeia, in the next 10 years, e nos próximos 10 anos, probably you will have a ceremony provavelmente você terá uma cerimônia where your father and mother will bless you onde o seu pai e sua mãe o abençoarão and release you into your adult identity e vão te liberar para a sua identidade and your adulta adult destiny e o seu destino como adulto, as a man, como um homem, as a woman. como uma mulher. Because when there's no ceremony, Porque quando não tem cerimônia, when there's no public proclamation, quando não tem uma proclamação pública, people have a question in their heart. a pessoa fica se questionando: Am I a little boy eu ainda sou um garotinho or am I a man? ou eu sou um homem? Am I a little girl Eu sou uma garotinha or am I a woman? ou eu sou uma mulher? But when you have a public ceremony Mas quando você tem uma cerimônia and a pública public proclamation, e uma proclamação it pública, brings closure to childhood isso fecha a época da infantilidade and a release into e adulthood. libera para a época In do the days adulto. of Jesus in the Bible, Nos dias de Jesus na Bíblia, this happened for everybody. isso acontecia para todo mundo. You couldn't avoid it. Você não podia evitar. In that culture, Naquela cultura, if you see a young man, se você via um homem, um pequeno homem, you ask him, você perguntava a esse jovem: "Are you a man?" você é um homem? He said, "Yes." E ele falava: sim. How do you know? Como você sabe? Oh, my ceremony was last year. Bom, minha cerimônia de passagem foi ano passado. My father blessed me. Meu pai me abençoou. The rabbi blessed me. O rabino me abençoou. I changed my clothes. Eu mudei minhas I roupas. have right to vote in the congregation. Agora eu tenho direito de voto na I can congregação. read the Torah Eu- in the congregation. Eu posso ler a Torá na congregação. Everything changed. Tudo muda. You ask another young guy, Você pergunta a outro jovem: "Are you a man?" você é um homem? No. Não. How do you know? Como você sabe? Oh, my ceremony is not till next year. A minha cerimônia vai ser só no ano que vem. Public proclamation, Proclamação pública, public ceremony cerimônia pública, seals something spiritually and emotionally. sela algo espiritual e emocional. God intended this for every person. E Deus planejou isso para cada pessoa. But if you ask a young guy today, Mas se você pergunta para qualquer jovem hoje, some guy in Belo Horizonte, algum cara de Belo Horizonte: "Are you a man?" você é um homem? No say. Não sei. I don't know. How do you know if you're a man? Como você sabe que você é um homem? Do you know when the question is not answered? Você sabe quando a pergunta não é respondida? People try to answer the question themselves. As pessoas tentam responder sozinhas. What do they do? E o que eles fazem? Become a bodybuilder. Eles se transformam num Oh, bodybuilder. I'm strong. O cara super I'm a forte. man. Eu sou um homem. That's not a man. Não é um homem.
There's a little boy inside Tem um garotinho lá dentro, trying to prove to himself that he's a man. tentando mostrar a si mesmo que ele é um homem. Or I sexually conquer women. É isso aí, eu pego um monte de mulher. Oh, I'm a man. Oh, That's not a man. não é um homem. That's an insecure little boy É um garotinho super inseguro, trying to prove to himself he's a man. querendo mostrar para si mesmo que ele é um homem. Oh, I will join the military. Ah, eu vou ser militar agora. Be a man. Agora eu sou um homem. Again, that's not a man. Ok, mais uma vez, não é um He's a homem. little boy. É um garotinho. I will make a lot of money, Eu vou fazer muita grana. attain a high position. Eu vou pegar lá o primeiro lugar. Everybody will respect me. E todo mundo vai me respeitar. That's not a man. Não é um homem. That's a little boy É um garotinho, trying to prove that he's a man. querendo mostrar que ele é um homem. Because there was no ceremony. Porque não teve nenhuma cerimônia. His father never released him. O pai nunca o liberou. But if you grow up in Pompeia, Mas se você crescer em Pompeia, 10 years from now, daqui 10 anos, you ask anybody on the street, você pergunta para qualquer pessoa na cidade: are you a man? você é um homem? No. Não. How do you know? Como você sabe? Well, my ceremony's next year. Porque minha cerimônia é ano que vem. Are you a man? Você é um homem? Yes. Sim. My ceremony was last year. Minha cerimônia foi ano It's passado. clear. Está claro. This is God's plan for everybody. Esse é o plano de Deus para todos. In a church, Em uma igreja, this should be a regular habit for everybody. isso deveria ser um hábito regular para todos. It should not be possible to grow up in a church without having this ceremony. Não é correto crescer na igreja sem essa cerimônia. You know, we did this for our children 25 years ago. Nós fizemos isso pelos nossos filhos há 25 anos atrás. When we did it, it was weird. Quando nós fizemos era muito estranho. Nobody did it. Ninguém fazia. My children never saw it. Meus filhos nunca viram. So we did it for our sons. Então nós fizemos para os nossos But you filhos. know, I noticed it wasn't so meaningful Mas eu percebi que não foi tão significativo. because they never saw it before. Porque eles nunca tinham visto It was antes. just some weird thing that dad and mom wanted to do. Só uma coisa estranha que o pai e a mãe estão querendo fazer com a gente. So they did it Então eles fizeram mesmo assim. because we wanted them to. Porque nós queríamos que eles But fizessem. it was not powerful. Mas não foi poderoso. But now with my grandson, Mas agora com meu neto, he's now 17. ele tem 17 agora. 4 years ago, 4 anos we atrás, took him to a weekend father-son retreat nós levamos ele para o nosso retiro de final de semana, where the fathers were releasing their sons into manhood. quando os pais estão liberando seus filhos para serem homens. My grandson was 13. Meu neto tinha 13. He was not ready, Ele não estava pronto, but he saw the other fathers mas ele viu os outros pais blessing their sons, abençoando seus filhos, releasing them into manhood. liberando-os para ser a You hombridade. know what my grandson said? Sabe o que o meu neto disse? Grandpa, Vovô, Dad, pai, when is my turn? quando vai ser a minha vez? When will you bless me? Quando você me When abençoará? will I be a man? Quando eu serei um homem? We said, not yet, Nós dizemos ainda não, because you still behave like a little boy. porque você ainda se comporta como um A menino. year and a half later, 1 ano e meio we depois, took him again. nós o levamos de novo. He was not ready yet, Ele ainda não estava pronto. but he asked us, Mas ele perguntou: Grandpa, vovô, Dad, pai, this year, é esse ano? is it my turn? É minha vez? Can I be a man? Eu vou ser um homem? We said, no, not yet. Nós dizemos ainda não. So he saw them again, E aí and he said, I want to be a man. mais uma vez, eu quero ser um homem. We said, oh, you still need to develop some character? Tem algumas coisas que você precisa desenvolver no seu caráter You ainda. still need to receive some principles? Você ainda tem que entender alguns princípios. Maybe next year. Talvez ano que vem. The next year he was not ready. E aí no ano seguinte ele também não estava pronto. Grandpa, Pai, vovô, Dad, pai, I want to be a man. eu quero ser um homem. Not this year, Ainda não. but this last year, Mas no último ano, he was ready. ele estava He pronto. was 17. Ele tinha 17. We said, Bryson, Nós dissemos: Bryson, this year esse ano, is your year. desse ano é You will você. become a man. Você se tornará um We homem. took him to the retreat, Nós levamos ele para o retiro and his father e o seu pai and me, his grandfather, e eu, seu avô, we blessed him. nós o We had a abençoamos. ceremony. Tivemos uma We made a cerimônia. declaration. Fizemos uma We said, declaração. Bryson, Dizemos: Bryson, you're not a little boy anymore. você não é mais um garotinho. Today we call you forth. Hoje nós chamamos você em Come and frente. be a man. Venha e seja um homem. And he stepped across a line. E ele passou por aquela linha.
I'm a man. Eu sou um homem. We blessed him. Nós o His abençoamos. father gave him something to hang around his neck. O seu pai deu um presente, um colar para ele colocar, Said, son, I love you. dizendo: filho, eu te amo. You are my son. Você é meu filho. I'm proud of you. Eu estou orgulhoso de você. You're a man. Você é um homem. He wears that everywhere. E ele usa aquilo em todo lugar. Changed something E inside. mudou algo dentro dele. That should be in every church. Isso deveria acontecer em toda igreja. Not one time. Não uma vez, Every year. mas todo ano. Every year. Todo ano. What's our job as pastors? Qual é o nosso trabalho como pastores? I'm a pastor. Eu sou um pastor. What are we supposed to O do? que nós deveríamos We're fazer? not supposed to do the work of the ministry. We are not supposed to do the work of the ministry. Nós não deveríamos fazer só o trabalho do ministerial. What are we supposed to O do? que nós devemos fazer? Ephesians 4 says, Efésios 4 diz: we are to equip the saints to do the work of the ministry. nós temos que equipar os santos para fazer o trabalho ministerial. What does that mean? O que isso significa? As leaders, Como líderes, we equip fathers. nós equipamos os We pais, equip mothers nós equipamos as to mães create a culture of blessing, para criar uma cultura de to bênção, create a culture of peace para criar uma cultura de in paz their own home. na sua própria casa. So if you create these 4 habits Então, se você criar esses 4 hábitos, every day, todo dia, 6-minute prayer, husband and wife, orando 6 minutos por dia, marido e mulher, eye to eye, olho a olho, face to face, face a face, blessing, abençoando, repentance, se arrependendo, forgiveness, perdoando, once a week, uma vez por semana, bless your children, abençoar os seus filhos, repent to your se children, arrepender aos seus filhos, in discipline, discipliná-los, learn how to discipline with blessing and honor, aprender como disciplinar como bênção e com honra, and have a ceremony, e ter uma cerimônia, training to treinamento, bless your boys to be men, para abençoar os seus filhos a serem bless homens, your girls to be women. abençoar suas filhas a serem mulheres. You know what happened to my grandson? Sabe o que aconteceu com o meu neto? He wanted to become a man. Ele queria se transformar num It homem. wasn't because we wanted it. Não é apenas porque nós queríamos. He was begging us. Ele estava necessitado, estava pedindo a It's nós. like when a teenage girl goes to a wedding. É como uma garotinha vai num casamento. What does every young girl think when she goes to a wedding? O que toda garotinha pensa quando ela vai no casamento? She begins to dream. Ela começa a sonhar. Oh, at my wedding, Ah, o meu I casamento. wanted this environment. Eu quero isso e I want aquilo. these songs. Eu quero I essas want to wear this músicas. dress. Eu quero usar esse I vestido. want this to happen. Eu quero que aconteça She isso. begins to dream of her wedding. Ela começa a sonhar no seu casamento. That's what happens when you have a regular cycle of blessing É isso que acontece quando você tem um ciclo contínuo de bênção. in every church. Em todas as igrejas. Young boys see it. Os jovens veem isso. They say to their fathers, Eles olham para os seus pais. Dad, Pai, when can I be a man? quando eu serei um homem? Dad, Pai, when can I be a woman? quando eu serei uma mulher? Every young girl sees the ceremony. Todas as garotinhas veem essa Every cerimônia. young boy sees the ceremony. Todos os homens, os homenzinhos, They os begin garotos to veem essa they begin cerimônia. to dream. Eles começam a sonhar. When will it be from me? Quando será a minha vez? The devil has stolen these things from our culture, E Satanás tem roubado isso da nossa cultura. but we can put them back. Mas nós podemos colocar de volta. Now, I want to shift gears a little bit Agora eu vou mudar um pouco de assunto. and talk about some specifics. How do you become a peacemaker in your home? Agora eu vou falar sobre como se tornar um pacificador na sua casa. Do you know almost all of us have difficult people we have to deal with? Então, você sabe que todos nós temos pessoas que são difíceis de I lidar. wrote some of these down. E eu escrevi algumas coisas Do aqui. you have somebody in your life that's just unpleasant to be with? Você tem alguma pessoa na sua vida que é desprezível de Does conviver? it seem like no matter what you do, this person is always negative? Que não importa o que aconteça, essa pessoa está sempre do lado negativo da vida. Maybe it's your brother, Talvez seja o seu irmão, your sister, sua irmã. maybe it's your wife, Talvez seja sua esposa. maybe it's your husband. Talvez seja seu The marido. person is difficult. Essa pessoa é difícil de lidar. It seems like there's always an emotional negative undertone when you're around this person. Parece que sempre tem uma aura negativa quando você está perto dessa And no pessoa. matter how much you try to bless them, E não importa o tanto que você tente abençoá-la, they're always negative. eles estão sempre negando. For some of us, Para alguns de nós, that person is someone you live with. essa pessoa é alguém que você vive Maybe junto. your husband, Talvez o seu maybe marido, your wife, talvez sua maybe esposa, your children, talvez seus filhos, or maybe it's a brother or a sister. talvez o irmão, uma irmã. What do people do? O que as pessoas fazem? The very first thing people think Primeira coisa que elas pensam. is the same thing I thought when Jan and I had É conflict. a primeira coisa que eu e a Jen pensamos quando nós entramos em conflito. Do you know what I thought? Sabe o que eu pensava? She needs to change. Ela precisa mudar.
You know what she thought? E sabe o que ela pensava? He needs to change. Craig precisa mudar. Let me show you something from Amos chapter 5, Vou mostrar algo que está em Amós, capítulo 5, verse 19. verso 19. I wrote this in the book Deceived, Who Me? Eu Enganado. escrevi no livro Enganado. Eu? And it's, let's read Amos 5:19. Amós 5,19. Vocês serão como o homem que foge de um leão e acaba encontrando um urso, que apoia a mão na parede de sua casa e é picado por uma cobra. It says, life is like when a man meets a lion. A vida é como um homem que encontra um leão. What is a lion? O que é um leão? It's a challenge from outside. É um desafio externo. It's something from outside attacking you. É algo de fora que está te atacando. And you fight and fight, E você luta e luta, and finally you conquer the lion. e finalmente você derrota o leão. And you're on your way home, E você está voltando para casa, and you meet a bear. e você encontra um urso. What is a bear? O que é um urso? It's another external force, É outra força externa. something from the outside. Algo externo. And it attacks you, E ataca você. you fight, Você luta, and you conquer the bear. e você conquista o urso também. You go home to rest Chega em casa para descansar. because you had a big battle outside with lions and bears. Porque você batalhou um monte com leões e ursos. And it says he leans his hand against the wall. E aí está escrito que ele coloca a mão na parede. This is not like a wall in our modern houses. Não é como uma parede na nossa This casa. is like an ancient wall made out of stones with nooks and crannies and crevices. Isso é uma parede cheia de buracos, cheio de He ranhuras. leans his hand against the wall, E ele coloca a mão ali na parede. and a serpent is hiding in the wall, E uma serpente está escondida dentro da parede. and the serpent bites him, E a serpente morde ele. and he dies. E ele morre. What God showed me from this, O que o Senhor tem me mostrado com isso? lions and bears are outside. Os leões e os ursos estão do lado de fora. The serpent A serpente is in the wall. está dentro das And paredes. many times in Scripture, E muitas vezes na the Escritura, wall is indicative of your own heart. as muralhas, as paredes significam o seu coração. So the wall is talking about the heart. Então a parede, quando fala de parede, fala de coração. Where is the serpent? Onde está a The serpente? serpent is inside. Está dentro. And this is what I realized. E isso é o que eu percebi. Most people think the problem is outside. A maioria das pessoas acha que o problema está lá fora. And God showed me this. E o Senhor me mostrou isso. Anytime you think the problem is outside you, Toda vez que você achar que o problema está fora de você, that thought is the problem. este pensamento é o problema. The problem is not the lion. O problema não é o leão. The problem is not the bear. O problema não é o urso. We see those. Nós vemos eles. What are lions and bears? O que são leões e ursos? A boss at work. Um chefe no trabalho? Financial problem. Problemas financeiros? Somebody outside. Alguém de fora. But where's the problem? Mas aonde está o problema? Right here. Aqui dentro. It's inside. É dentro. It's not outside. Não está lá fora. Do you know what I discovered after 7 years of marriage? Sabe o que eu descobri depois de 7 anos de casamento? The biggest problem we had in marriage. O maior problema que nós temos no casamento. My poor wife Minha pobre esposa married a selfish man. casou com um homem egoísta. That's the problem. Esse é o problema. Not her. Não ela. Here. Aqui, ó. This is the problem. Esse é o problema. The problem is the serpent inside. O problema é a serpente dentro. Turn with me to Mark chapter 7. Vamos para Marcos capítulo 7. Jesus said a very interesting thing here. Jesus disse uma coisa muito interessante nessa passagem. Let's read. Let's read 14 through 16. 14 até 16. Diz assim o texto. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. That's a powerful statement. Isso é uma proclamação muito poderosa. Nothing outside can harm you. Nada de fora machuca. It's inside what causes problems. É o que está dentro que está causando o problema. The lack of peace in your house, A falta de paz na sua casa, you know why that is? sabe por quê? Because of what's inside you.
porque é o que está dentro do seu coração. It's not your wife. Não é sua esposa, It's not your children. não é os seus filhos, It's not the school. não é a escola, It's not the society. não é a Not sociedade, the environment. não é o ambiente, It's the serpent. é a serpente. Well, the disciples said, "What are you talking about?" E os discípulos falaram, do que você está falando, Jesus? They didn't understand. Eles não entenderam. So verse 17, Então, no verso 17, então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão. E seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Vocês também ainda não entendem? Perguntou. Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai parar no esgoto. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Em seguida acrescentou, aquilo que vem de dentro é o que os contamina, pois de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, invejas, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que os contaminam. the problem is what's in the heart. O problema está no coração. It's not your wife, Não é a sua esposa, not your husband. não é o seu marido, It's not that difficult person. não é a pessoa difícil. What I realize is this. O que eu percebi é isso aqui, ó. As a peacemaker, Como um pacificador, you have power to change every negative environment. você tem o poder para mudar todo e qualquer ambiente. You can change people around you. Você pode mudar as pessoas ao seu redor. You can change the environment Você pode mudar o ambiente. if you understand how to change environments. Se você entender como mudar ambientes. Let me just show you Philippians chapter 2. Vamos para Filipenses capítulo 2. This is a great scripture for marriage, Isso aqui é um verso, né, sobre o casamento, for family. sobre família. This is how you're supposed to treat people. Isso aqui é qual é a forma que você deveria tratar os outros. Let's read verse 2 and 3. Versos 2, Verse 3 and 4. versos 3 e 4. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. If you want to be a peacemaker in your house, Se você quer ser um pacificador na sua casa, just do that. apenas faça isso. Make your wife more important than yourself. Faça a sua esposa mais importante que você. Make your husband more important than yourself. Faça o seu marido mais importante que você. Consider your wife's interests ahead of yours. Considere os interesses da sua esposa à frente dos seus. Consider your husband's interests ahead of yours. Considere os interesses do seu marido à frente dos seus. How many know that's very easy to understand? Quantos aqui entenderam que é muito fácil entender isso aqui? It's very difficult to do. Mas é difícil fazer. Why is it difficult to do? E por que é difícil fazer? I was asking God, Eu estava perguntando para o why Senhor, is this so difficult? por que é tão difícil? And again, I said last night, E novamente eu disse na noite passada, everybody wants to do this. todo mundo quer fazer isso. Do you want to do this in your family? Você quer fazer isso na sua família? Everybody wants to. Todo mundo quer. Yes, I want to consider my wife more important. Sim, eu quero considerar minha esposa mais importante. I want to consider my husband more important. Eu quero considerar o meu marido mais I importante. want to consider their interests more than mine. Eu quero considerar o interesse deles maior do que o meu. But what's the problem? Mas qual é o problema? The problem is my own insecurity. O problema é minha própria insegurança. If I want to make Jan's interests more important than mine, Se eu quero deixar claro que os interesses da Jen são mais importantes que os meus, what do I have to do? o que eu tenho que fazer? I have to feel valuable myself. Eu preciso entender que eu tenho valor. I have to feel important. Eu preciso me sentir importante. If I don't feel valuable, Se eu não me sinto my valioso, flesh will begin to work. a minha carne começará a agir. To do what? Para fazer o quê? Make myself valuable. Me fazer valioso. I can't make her more important Eu não posso fazê-la mais importante if I don't feel important. se eu não me sinto importante. Where does value come from? E de onde este valor vem? Value comes from love. O valor vem do amor. Where does love come from? E de onde o amor vem? Love comes from God. E o amor vem de Deus. So, what I realize is this. Então o que eu percebi é isso aqui, ó. Every time
I find myself being selfish, toda vez que eu percebo que estou sendo I egoísta, cannot put her interests ahead of mine. eu não posso colocá-la na minha frente. That's an indicator to me. É um indicador para mim There's an area in my que life tem uma área na minha vida that has not received God's love. que não está recebendo o amor de Deus. There's an area of insecurity. Tem uma área de insegurança. There's an area where my flesh is fighting to become valuable. Tem uma área onde a minha carne está lutando para ser valiosa. Through my works, Através das minhas obras, through my performance, da minha performance, I'm doing something eu estou fazendo algo to make myself valuable. para eu mesmo me tornar valioso. And the other thing I realized, E o que eu percebi também, when I don't feel valuable, quando eu não me sinto valioso, I look for things wrong in other people. eu começo a procurar problemas na vida dos I outros. remember the first time I realized that. E eu tô lembrando a primeira vez que eu percebi. I went to preach in a church. Eu fui pregar numa igreja. The message didn't go as well as I hoped. A pregação não foi tão bem quanto eu achei So que I seria. didn't feel so good about the message. Então eu não me sentia tão bem a respeito Then da we mensagem. went to dinner. I went to dinner with a pastor and elder. E aí eu fui jantar com um pastor que era mais velho do que eu. This was many years ago in the 1980s. Isso foi lá em meados de 80. It's right at the time when a very famous preacher in the United States, Jimmy Swaggart, had fallen into immorality. E foi bem na época onde Jimmy Swaggart caiu em imoralidade And sexual. so people in the church were talking about it. Então todo mundo na igreja estava falando. And so at lunch, this pastor says, Então no meio do almoço esse pastor disse: "Isn't that terrible what happened to Jimmy Swaggart? não é terrível o que aconteceu com o Jimmy Swaggart? Fell in immorality." Caiu em imoralidade. And other elder said, E outro ancião disse: "Yeah, but you know what's worse? mas sabe o que é pior? How people in the body of Christ judge Jimmy Swaggart. Como as pessoas que pertencem ao corpo de Cristo julgam Jimmy Swaggart. They didn't walk in his shoes. Eles não pisaram seus They don't know calçados. the pressure on his life. Eles não sabem a pressão que ele tem. They don't know his situation. Eles não sabem a situação que ele está passando. And people have no grace for others. E eles não têm a graça pelos outros. They judge Jimmy. Eles apenas julgam o Jimmy. And the other man said, "Yeah, that's true. E outro homem disse: não, é verdade. So many people are so judgmental. Tantas pessoas julgam. They're like Pharisees. Eles são como os fariseus, They're hypocrites. hipócritas. Because judgment is just as sinful as immorality. Porque julgamento é tão pecado quanto imoralidade sexual. And so the people that are judging Jimmy Swaggart, Então as pessoas que estavam julgando Jimmy Swaggart, they're committing sin just like Jimmy. eles estavam cometendo um pecado tão horrível quanto o dele. But they're blind. Mas eles estavam cegos. They don't see it. Eles não veem isso. So many people are so judgmental. Tantas pessoas julgam sem I'm pensar. listening to these two guys. Eu estou ouvindo esses dois I homens thought, I can't believe it. e eu não acredito. These two men Esses dois homens are judging other people estão julgando outras pessoas, who are judging Jimmy. que estão julgando Jimmy. They're doing the same thing they're accusing other people of. Estão fazendo a mesma coisa que estão acusando os outros de fazer. These guys are the hypocrites. Esses caras também são These hipócritas. guys are the blind Pharisees. Eles também são os fariseus cegos. I'm not even going to enter into this Eu conversation não vou nem entrar nessa conversa, because they're full of judgment. porque eles são cheios de julgamento. And I hear the Holy Spirit E say, eu ouvi o Santo Espírito dizer: well, you're a lot better. então você é bem melhor que eles, né? And I realize Eu percebi. I'm judging Eu these two guys at lunch. Eu estou julgando esses dois caras no I'm doing almoço. the same thing they're doing. Estou fazendo a mesma coisa que eles estão I'm fazendo. the blind Pharisee. Eu sou o fariseu cego. I'm the hypocrite. Eu sou o hipócrita. I'm judging these guys Eu estou julgando esses who are caras judging other people por julgarem outras who are pessoas, judging Jimmy por julgarem o Jimmy, who sinned. que pecou. I call it chain sinning. Eu falo que isso é um pecado em cadeia. Jimmy sinned, Jimmy pecou, people judge him, pessoas julgaram other ele, people judge them. outras pessoas julgaram I eles. judge those Eu people. julguei as pessoas. Where does it stop? Onde isso para? Where does that come from? De onde isso vem? Is that an environment of peace? Isso é um ambiente de paz? No. Não. That's an environment of chaos. É um ambiente de caos. That's an environment of sin. Isso é um ambiente de pecado. And I realize, you know the problem? Eu entendi. Sabe qual é o problema? I thought these guys are judgmental. They are the problem. Eu achava que estes caras estão julgando, eles são o problema. And then I realized, no, Eu percebi, não. they're lions and bears. Os leões são deles. Where's the problem? Onde está o problema? Right Aqui, ó. here. Eles são os leões. My insecurity. A minha insegurança. I said, God, Eu disse, Senhor, why am I doing that? por que eu estou fazendo isso? You know what he showed me? Sabe o que ele me mostrou? It's because inside, É porque dentro de você, you're not at peace. você não está em paz.
I said, God, why am I not at peace? Senhor, por que eu não estou em paz? He said, because your security, Ele disse porque a sua segurança, your identity a sua identidade is still tied to your actions. ainda está ligada às suas If ações. you do well, Se você ir bem, you feel valuable. você tem valor. You do not well, Se você não for bem, you feel no value. você se sente desvalorizado. So when you preach this morning, Então, quando você pregou essa manhã, you were disappointed in yourself. você estava desapontado consigo mesmo. It made your soul out of peace. Tirou a paz da sua alma. So you had no peace inside Então você não tem paz no seu coração, because you felt not valuable. porque você não se So acha your valorizado. flesh began to work Então a sua carne começa a to trabalhar bring value to yourself para trazer valor para você and do what? e fazer o quê? Look for things wrong in other people. Olhar problema na vida dos outros, Look for things wrong in these men olhar coisas erradas nesses homens, so I can judge them, então eu posso julgá-los, put them down, colocá-los para put baixo, myself up, colocar eu acima and bring value to myself. e eu me valorizo agora. And I realized E eu percebi, I can't be a peacemaker. eu não posso ser um pacificador. I can't bring peace in this environment Eu não consigo trazer paz nesse ambiente, because I have no peace. porque eu não tenho paz. I can't make these men more important than myself Eu não consigo transformar esses homens mais importantes do because que I'm eu, busy trying to make myself valuable porque eu estou ocupado me valorizando, because I don't feel valuable. porque eu não sinto que eu tenho valor. And you know what God said to me? E sabe o que o Senhor me He falou? said, son, Disse, filho, I don't want your value dependent on your works. eu não quero o seu valor dependente na força do seu I want braço. your value dependent on my love. Eu quero o seu valor dependente do meu Son, amor. the judgment in your heart, Filho, o julgamento no seu coração it's not the problem. não é o problema. It's an indicator. É um indicador. What is it O indicating? que indica? Your own insecurity, A sua própria insegurança. that you don't feel valuable. Que você não se sente So you're valorizado. judging other people Então você julga outros to put them down, para colocá-los para baixo make yourself valuable. e se colocar This is valorizado. what I realized. É o que eu percebi. You cannot be a peacemaker in your own home Você não pode ser um pacificador na sua casa when insecurity is in your heart, quando a insegurança está no seu coração. because you will be working to make yourself valuable. Porque você está trabalhando para ser valorizado. The second part of Philippians 2, verse 3 and 4, A segunda parte de Filipenses 2. it says, put the interests of other people above yourself. Coloque os interesses do próximo acima dos seus próprios interesses. What does that mean? O que significa? I put other people's needs ahead of my needs. Eu coloco as necessidades do próximo acima das minhas I put necessidades. Jan's need ahead of mine. Eu coloco as necessidades da Jen acima da minha. Do you know when it's not possible to do that? Sabe quando não é possível fazer isso? When is it not possible? Quando é impossível fazer isso? When I'm not secure that my needs will be met. Quando eu estou inseguro de que minhas necessidades serão cumpridas. If I don't think my needs will be met, Se eu entendo que as minhas necessidades não serão cumpridas, what will my flesh do? o que minha carne vai fazer? Work very hard to meet my own needs. Trabalhar duro para cumprir a minha necessidade. Then I can't consider her needs E aí eu não consigo considerar as necessidades dela, because I'm busy meeting my own needs. porque eu estou ocupado atrás das minhas necessidades. And what God showed me, E o que o Senhor me He disse, said, son, ele disse, filho, many times you depend on yourself muitas vezes você depende de você mesmo to meet your own needs para alcançar a sua necessidade, because you don't trust me. porque você não confia em mim. You don't believe that I will meet your needs. Você não confia de que eu vou dar o que é And necessário. because you don't believe I will meet your E needs, porque você não acredita que eu posso cumprir as you're suas focused on necessidades, meeting your own needs. o seu foco agora é cumprir as suas necessidades. As long as you do that, Enquanto você fazer isso, you can't put somebody else ahead of yourself. você não consegue colocar outro à sua frente. It's your own insecurity, Porque a sua própria insegurança, your own unbelief sua própria falta de fé, that you don't trust me, porque você não confia so em you're mim, busy meeting your own needs. você está ocupado So se those autoprocurando. difficult people in your life, Então tem pessoas difíceis na sua vida. why are they difficult? Por que são difíceis? Because they're insecure. Porque são inseguras. They don't believe God will meet their needs. Eles não confiam que Deus vai suprir suas They necessidades. don't believe they're loved and valuable. Eles não acreditam que tem valor. So what are they doing? Então o que eles fazem? Meeting their own needs, Eles vão atrás de suas próprias necessidades making themselves valuable. e fazem eles mesmos How valiosos. do you change that? E como você muda isso? By bringing peace Trazendo paz into a situation of chaos. numa situação de caos. How do you do that? Como você faz isso? Shifting the conversation from level 1 to level 2 Mudando a comunicação do nível 1 para o nível 2. by asking questions Fazendo perguntas
to identify the feeling in someone's heart para identificar o sentimento dentro do coração da pessoa and filling that person's value tank. e enchendo o tanque de valorização dela. You meet their need, Você auxilia na necessidade dela their heart comes into peace. e o coração dela entra em paz. Now they're not negative anymore. Agora não são mais negativos. Now God taught me this one time E o Senhor me ensinou isso uma vez. when I was coming home to our house. Quando eu estava indo para nossa casa, We had gone to Israel. a gente ia para Israel. And in Israel, everybody has a little mezuzah on their door. E lá em Israel o pessoal tem um mezuzah, What's a mezuzah? lá na sua porta. O que é um mezuzah? It's a little piece of, a little container of stone or wood or metal. É um pequeno container ali de metal ou de madeira. It usually has a scripture on it. Normalmente tem as escrituras lá. It's usually Deuteronomy chapter 6 verse 4. Normalmente Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ouça, ó Israel, o Senhor o teu Deus, o Senhor é um. So when we were in Israel, Quando nós estávamos em Israel, we bought these little stone mezuzahs. compramos esses mezuzás And we put them on the door of our house. e os colocamos na porta da nossa casa. And so one time when I was in Israel, E aí quando eu estava lá, I asked a Jewish guy, eu perguntei para um judeu, why do you have that? por que você tem isso? He said, when I see that, Ele falou, quando eu vejo isso, it reminds me when I come in my house me lembra de quando eu entro na minha casa, that I'm a representative of God. que eu sou um representante de Deus na minha casa. That when I step across the door, E quando eu saio da porta, I change the environment eu mudo o ambiente and I'm supposed to represent God. e eu deveria representar Deus. And it reminds me when I go out of my house, E me lembra que quando eu saio da minha casa, I'm a representative of God in the marketplace. eu sou um representante de Deus lá no mercado. I thought, oh, that's a really good idea. Eu pensei, nossa, essa é uma ideia muito legal. Then I forgot about it. E aí eu esqueci. I went back to my house. Voltei para minha casa. And I was coming to my house one day. Eu estava indo para minha casa um dia I saw that little mezuzah. e eu vi aquele mezuzá. And the Lord reminded me. E o Senhor me lembrou. He said, son, Ele disse, filho, are you aware of environments? você está prestando atenção no ambiente? Do you realize Você percebe your presence changes the environment? que a sua presença muda o ambiente? In your house, Na sua casa, before you come home, antes de você entrar, there's an environment. tem um ambiente. The moment you step across the door, Na hora que você passa pela the porta, environment changes because of your presence. o ambiente muda por causa da sua Are presença. you aware of your impact Você está prestando atenção no impacto que você causa on other people? em outras pessoas? I said, no, God. Eu disse, não, Senhor. I never think about that. Eu nunca pensei nisso. When I come home, Quando eu venho para casa, I'm tired. eu estou cansado. Sometimes I'm frustrated from Al- traffic. Algumas vezes eu estou frustrado por causa do trânsito. And the Lord said, you walk in your house E o Senhor disse, você está na sua casa and you take your frustration, e você pega a sua frustração you dump it all over your wife, e você joga tudo na sua esposa, né? all over your children. Tudo nos seus filhos. You're not my representative. Você não está sendo meu representante. You're contaminating the environment Você está contaminando todo esse ambiente by your presence. pela sua presença. Are you even aware of that? Você está prestando atenção nisso? I said, no, God, I never thought of that. Não, Senhor, eu nem pensei nisso. And what I realized, E quando eu percebi most people go through life, que a maioria das pessoas they only think about their own environment. passam a vida inteira sem perceber o seu They only ambiente. think how other people impact me. Eles só pensam como os outros vão me impactar. You know what I was thinking in the first 7 years of marriage? Então, nos primeiros 7 anos de casamento, She's impacting me in a negative way. ela está me impactando de uma forma She negativa. needs to change. Ela precisa mudar. God said, reverse that. O Senhor disse, muda isso aí. So what is the mezuzah principle? Então, qual é o princípio da mezuzá? Reverse the thinking. Reverter, trocar o pensamento. Instead of thinking, how does everybody impact me? Ao invés de pensar como o outro me impacta, Think, how do I impact other people? eu inverto como eu impacto outras When I walk pessoas. into a room, Quando eu entro em um lugar, I impact that room. eu impacto aquele lugar. I change the environment. Eu mudo o ambiente. Are you aware of what environment you create? Você está prestando atenção no ambiente que você está criando? Before you came to your table, Antes de você chegar na sua mesa, there was an environment. tinha um ambiente. The moment you sat No down, momento que você senta, you change the environment. você muda o Are ambiente. you aware of that? Você percebe isso?
Most people have no awareness of their impact. A maioria das pessoas não está nem aí para o que está acontecendo, não They sabe o que está don't acontecendo. realize how we impact other people. E elas não percebem como isso impacta outras So God pessoas. said, every time you see the mezuzah when you come to your house, Então o Senhor disse para mim, toda vez que você vê esse mezuzá quando você entrar na sua it's a casa, stop sign. é um sinal de pare. It means stop. Significa pare. Consider the environment you're about to impact. Considere o ambiente que você vai Your impactar. wife, Sua esposa, your children. seus filhos. Consider what you're carrying. Considere o que você está trazendo para esse If you're carrying ambiente. frustration, Se você está trazendo frustração, anger, ira, pressure, pressão, the Lord said, release it to me. o Senhor está falando, coloque sobre mim. Let me carry that. Eu carrego isso. You walk into your house Você entra na sua casa and you be a peacemaker. e você será um You pacificador. bring shalom. Você trará a paz de You Deus. bring peace in there Você traz paz ali. because you are my representative. Porque você é meu And representante. I am the Prince of Peace. E eu sou o príncipe da I paz. call you to bring peace. Eu chamo você para trazer paz. When you go out of your house, Quando você sai da sua casa, you're going somewhere. você vai em algum lugar. When you go to have lunch with somebody, Quando você vai almoçar com alguém, do you think about your impact on that person? você está pensando no seu impacto sobre aquela pessoa? Usually not. Normalmente não, What do we né? think about? Pensa um pouquinho. Oh, my projects, my goals. Ah, meu projeto, minhas metas. The Lord said when you go in a restaurant, O Senhor está dizendo, quando você vai no restaurante, are you aware how you impact the waitress? você está percebendo como você impacta a garçonete? Usually not. Normalmente não, né? I'm just worried about the food, Estou preocupado em comer. how it will impact me. Como isso vai me impactar? God said, I want you to become aware of environments you create. O Senhor está falando, eu quero que você se preocupe com o That's the ambiente que mezuzah você principle. transforma. Isso é um princípio do mezuzá. What does it mean? O que significa? I become aware of my impact on Eu environments. começo a perceber o meu impacto no ambiente. So when God gave me a little assignment, Então o Senhor me deu uma missão. He said, how do you want to impact environments? Como você vai impactar os ambientes? I said, I don't know. Eu falei, eu não sei. God said, why don't you choose 3 words Por que você não escolhe 3 palavras that represent how you want to impact other people? que representam como você quer impactar as outras pessoas? So I just did a little exercise. Então eu fiz um pequeno exercício I took about 2 minutes. que levou mais ou menos 2 minutos. God gave me 3 O words. Senhor me deu 3 palavras. And these were the 3 words He said, this is how you can impact your wife. O Senhor disse para mim, deu 3 palavras e falou, é assim que você pode impactar a sua Your esposa, children. seus filhos, The waitress, a garçonete, other people. toda e qualquer These pessoa. were my 3 words. Essas são as 3 The palavras. first word was interested. Primeira palavra, interessado. What does that mean? O que significa? That when somebody leaves a meeting with me, Que quando alguém sai de perto de mim depois de I conversar, want that person to feel like I was interested in their life. eu quero que essa pessoa se sinta como se eu tivesse interessado na vida dela. Have you ever met with somebody Já conversou com alguém and all they talk about is e themselves? tudo que ele fala é ele mesmo? Do you like to be around that person? Você gosta de estar perto de gente assim? No. Não, né? All that guy does is talk about himself all the time. Tudo que a pessoa faz é falar dela mesma, o He tempo todo. had no interest in my life. Pô, não tem interesse nenhum na minha vida. I don't want to be that person. Eu não quero ser essa pessoa. I want somebody to feel I was interested. Eu quero que quando as pessoas chegarem em mim, elas saiam falando, nossa, eu How do era you interessante express- para how do you ele. express interest? E como você expressa interesse? Ask other people questions. Pergunte às pessoas, faça perguntas a elas. When I walk in my house, Quando eu entro na minha casa, ask Jan questions pergunto a Jen, faço perguntas about her day, sobre como foi o dia dela, her interests, os interesses dela, her life. a vida dela. The second Segundo. word God gave me, interesting. Interesse. What does that mean? O que significa? I don't want to be a boring person. Eu não quero ser uma pessoa chata. People meet with me, As pessoas vêm até and mim, then they go, he was boring. ah, ele é chato pra caramba. I hope I don't have to meet with him again. Ah, espero nunca mais ver ele. I want people to leave and feel like, oh, he said something interesting. Ou eu quero que as pessoas saiam falando, ou ele disse algo interessante. And the third word E a terceira palavra God gave me was blessing. que o Senhor me deu foi benção. I want to be a person who blesses other Eu people. quero ser alguém que abençoa outras So they leave my pessoas. presence Então, quando eles saem da minha presença, and they feel a little more blessed than before. eles se sintam um pouco mais abençoados do que antes. Interested, Interessados, interesting, interessante, blessed. abençoado.
Those were my 3 words. Minhas 3 palavras. Now, I've had many people do this exercise, Agora, eu fiz várias pessoas fazer esse and they come exercício. up with all kinds of different interesting things. E já trouxeram várias coisas interessantes. Some people, their 3 words are Algumas pessoas, as suas 3 palavras são kind, kind, gentileza, isso. for some people, joyful, Alegria, for some people, honest, honesto, for some people, they say courageous, corajoso, some people say encouraging. encorajador. Different people have different words that God gives them. Pessoas diferentes recebem palavras diferentes de Deus. So I'm going to give you that assignment right now. Então eu vou te dar essa missão agora. Take your phone Pegue o seu celular or a piece of paper. ou um pedaço de papel, We're going to take 2 minutes, 2 minutinhos, 3 minutes, 3 minutinhos, ask God, e pergunte ao Senhor, what are the 3 words quais são as 3 palavras of how I want to impact my environment? de como o Senhor quer que eu impacto o meu ambiente? How do I want to impact my wife, Como o Senhor quer que eu impacto a minha my esposa, husband, meu marido, my children, meus filhos, my coworkers, meus colaboradores, My friends. meus amigos, my enemies? meus inimigos? How do I impact them? Como eu os impacto? Everybody ready? Todo mundo está pronto? Let's pray. Vamos orar. Father, Pai, speak to each one of us. fale com cada um de nós. Lord, how do you want us to impact other people? Senhor, como o Senhor quer que nós impactemos outras pessoas? Lord, what are my 3 words Senhor, nos dê 3 palavras. that describe my impact? 3 palavras que descrevam o impacto que eu preciso fazer. Everybody have your 3 words? Todo mundo já está com as suas 3 palavras? Okay. Ok. Let's do this. Vamos fazer assim então. We're going to spend 5 minutes 5 minutos agora, at your table. na sua mesa, Gather in 2 groups of 4. com 2 grupos de 4 pessoas. 4 people. 4 pessoas, Ask each person, perguntando a cada um, what are your 3 words quais são as suas 3 and palavras why did you choose them? e por que você as escolheu? Let each person share. E deixe cada um compartilhar. Everybody understand? Todo mundo entendeu? Okay. Let's gather in groups of 4. Vamos lá, grupos de 4, Ask each person, perguntando a cada um, what are your 3 words and why did you choose them? quais são as suas 3 palavras e por que você as escolheu? Okay, let's finish that. Vamos encerrar então. I want to share with you one more thing, Vou compartilhar uma coisinha a mais só. and then we're going to divide in our small groups again. E aí vamos finalmente dividir em grupos pequenos. Do you know what I did? Sabe o que eu fiz? I wrote my 3 words in my phone Eu escrevi essas 3 palavras no meu celular. 3 times a day. E 3 vezes por dia It pops up. aparece aqui. Interested, Interessante. interesting, Interessado. blessing, Abençoador. to remind me. Para me lembrar. Why? Por quê? Because intention counts for 0. Porque a minha intenção não vale nada. Action counts for everything. A ação vale tudo. Everybody intends to do good, Todo mundo quer fazer o bem, but intention doesn't count. mas a intenção não conta. Only action counts. Apenas a ação que conta. So it reminds me every day. Então me lembra todo dia. So I remember, oh, this is how I want to treat people. Oh, então é assim que eu quero tratar as pessoas. So in order to be a peacemaker, Então, para ser um pacificador, you have to make other people more important than yourself. você terá que fazer os outros mais importantes que You você have to mesmo. consider their interests above yours. Você terá que considerar o interesse deles acima do seu. I just want to share a story with you. Vou compartilhar uma história com vocês. When I was in university, Quando eu estava na universidade, I studied Russian. eu estudei russo. And my Russian teacher was a man who grew up in Czechoslovakia during the war, E o meu professor de russo vivia na Tchecoslováquia durante os tempos de guerra. during World War II. Durante a Segunda He Guerra was a Mundial. teenager in the 1940s. Nos anos de 1940, ele era um adolescente. And so he said, the Germans came and occupied
our town. Então ele disse, os alemães vieram e ocuparam a nossa He cidade. said it was terrible. E foi terrível. They were very severe, Eles nos davam muito medo, abused a lot of people. abusaram de muitas Very pessoas, oppressive. eram muito opressores. And we lived under German occupation for 3 years. Nós vivemos sob ocupação alemã por 3 anos. And he said then the end of the war came. E aí o final da guerra veio. And we were liberated. E nós fomos He liberados. said the Russians came to liberate us. E aí os russos vieram nos libertar. He said the Russians were worse than the Germans. E aí os russos foram piores que os alemães. They were supposed to be our liberators, Eles deveriam ser os nossos but libertadores, they were worse than the Germans. mas eles eram piores que os He said alemães. these Russian soldiers, these young guys, Ele disse que esses jovens soldados russos, they had been at war for 4 years. eles estiveram em guerra por 4 They had anos. seen terrible things. Eles viram coisas horríveis. They came into our village, Eles chegaram à nossa vila and we were supposed to house them, keep them in our houses. e nós deveríamos tê-los em nossas But casas. they were coming in people's houses, Mas eles entravam na casa das pessoas, stealing everything, roubaram tudo, raping the women, estupraram as mulheres, threatening the men, ameaçaram os maridos. and he said it was terrible. E eu disse, nossa, isso é terrível. He said these 2 young soldiers came in our house. E aí 2 soldados entraram na nossa He said casa. they were young guys. Eles eram jovens, They were drunk. eles estavam They were bêbados. shooting their guns. Eles estavam atirando assim para cima com as armas. Came in our house. Vieram à nossa casa. He said I was afraid E aí eu disse, nossa, como eu tô what com they would medo. do to my mother, Eu estava com medo do que eles fariam com a minha what mãe. they would do to my Ou sister. que eles fariam com a minha irmã. Maybe they would kill me. Talvez eles matariam no He said I was processo. 15 years E eu old. tinha 15 anos de idade. He said I went up to my room upstairs. Então eu fui pro meu quarto lá em cima. These 2 young soldiers came up. Esses 2 soldados They apareceram. wanted to steal everything we had. Eles queriam roubar tudo que nós tínhamos. He said the most precious possession I had E ele disse, a coisa mais preciosa que eu tinha was an accordion. era um acordeão. He said I had learned to play the accordion. E eu aprendi a tocar o acordeão. And they wanted to take my E accordion. eles queriam levar meu acordeão. And so he said, I asked these 2 young Russian soldiers, E eu perguntei a esses 2 soldados, could I play one last song before you take the accordion? antes de vocês levarem, eu posso tocar uma última canção? They said, okay. Eles falaram, tá bom. He said, then the strangest thought came to me. Ele falou, então o pensamento mais estranho do mundo veio na minha cabeça. He said, I began to think about these 2 young guys. Então eu comecei a pensar sobre esses 2 caras. What their experience must have been. Qual deve ter sido a experiência They deles? had been at war for 4 Eles years. estavam em guerra por 4 They anos. probably saw terrible things. Provavelmente eles viram cenas horríveis. Their friends killed right in front of Seus them. amigos morrendo na frente deles. Probably they had to kill other people right in front of them. Provavelmente eles mataram pessoas que estavam bem na He frente said they must deles. have experienced so much trauma. Eles devem ter experienciado tanto trauma. So far away from home. Estão tão longe de All casa. they could comfort themselves with was vodka. Tudo que eles podiam fazer para pensar em outra coisa era tomar vodka. He said, I had this thought. E aí ele falou, eu tenho esse pensamento. I wonder what song I could play Eu imaginei, qual música será que eu posso tocar that would bring some comfort to these 2 guys. que vai trazer um mínimo de conforto para esses He caras? said, I don't know why I had that thought. Sabe, eu não sei por que eu tive esse pensamento. Well, we know why. It was the Holy Spirit. Nós sabemos hoje que é por causa do Espírito Santo. He said, when I looked at their faces, E ele falou, quando eu olhei para os seus I rostos, could tell they were probably from a region near the Volga River. eu sabia que provavelmente eles eram da região do rio Volga. He said, I knew one song in Russian, one Russian folk song. E eu sabia apenas uma música russa. So he said, I decided to play that song. E eu decidi tocar aquela música. Maybe it would be meaningful to them. Talvez significaria He algo said, a I began eles. to play. Então eu comecei a These tocar. guys were behind me. Esses caras estavam They atrás were de mim. shooting their guns and yelling. Estavam tirando suas armas e But he said, I gritando. got to the chorus of the song Mas durante a música, and noticed it was quiet. eu percebi que estava quieto. I wonder what happened. Eu pensei, o que aconteceu? I turned around to look. Eu virei para olhar para eles. These 2 guys had collapsed on the floor in a puddle of tears. Esses caras estavam no chão, chorando. They were crying. Estavam chorando. He said, I continued to play. E eu continuei a tocar. I finished the song. Eu terminei a música. And this one soldier looked at E me. desses soldados olhou para mim. He said, how did you know? Como você sabia? He said, how did I know what? Como eu sabia o quê? How did you know Como você sabia? that was the song my mother sang me when I was a little boy? Essa era a música que minha mãe cantava para mim quando eu era um garotinho. That's the song from our village. Essa é a música da nossa vila. How could you know that? Como você sabe? He said, I didn't know that. Eu não sabia. You know what happened? Sabe o que aconteceu?
He said, they let me keep my accordion. Eles me deixaram ficar com o meu acordeão. And those 2 soldiers became our protectors. E esses 2 soldados transformaram os nossos seguranças. They became our best friends. Se tornaram nossos melhores amigos. They lived with us. Moraram com a They ate gente. with us. Comeram com a They gente. told all the other soldiers, Eles falaram para todos os outros you soldados: cannot come in this house. aqui ninguém You entra. don't touch anybody Não here. toque ninguém. They protected us. Eles nos protegeram. Nobody took anything. Ninguém entrou e Nobody roubou harmed nada. anybody in our family. Ninguém machucou ninguém da nossa They família. became our best friends. Eles se tornaram os nossos melhores amigos. That's how you create an environment of peace. É assim que você cria um ambiente de paz. He became a peacemaker Ele se transformou num pacificador in the midst of a war. no meio de uma guerra. How did he do it? Como ele fez isso? Philippians 2, verse 3 and 4. Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4. At first he was afraid. Primeiro ele tinha medo. They could kill me. Eles podem me matar. Then he shifted his focus. Então ele mudou o foco. The mezuzah principle. O princípio do mezuzá. How do I impact them? Como eu os impacto. Not how are they impacting me. Não como eles me Not they impactam. could kill me. Não, eles sei que eles They podem could steal matar. my stuff. Eles podem me roubar. How can I bless these 2 guys? Mas como eu posso abençoá-los? When he changed his focus, Quando ele mudou o foco, he made them more important than himself. ele transformou os soldados mais importantes do que ele He mesmo. made the interest of the soldiers more important than his interest. Ele pegou o interesse dos soldados e transformou em algo mais importante do que o próprio That's the interesse. mezuzah principle. Esse é o princípio da mezuzá. And he became a peacemaker. E ele se transformou num Brought pacificador. peace into total chaos. Trouxe paz para o caos total. Totally changed the lives of these 2 soldiers. Mudou do dia para a noite a vida desses That's the homens. power we have Esse é o poder que nós to temos change environments. para mudar o ambiente. When you're aware of the environment Quando você percebe o and ambiente you have enough security in your own heart e tem segurança no seu coração to be a peacemaker. para ser um Now, pacificador. I want to talk about one habit that's part of a culture of blessing. Agora, rapidamente, um hábito da cultura da bênção. I suggest this. Eu sugiro o You seguinte. may already be doing this, Você pode estar fazendo isso, but if not, I suggest you start. mas se você não está fazendo, eu sugiro que você Jan, comece. please come up here. Jen, você pode vir aqui, por favor? Every single day, Todo dia, establish a habit faça um hábito, crie um hábito of considering de considerar your wife a sua esposa or your husband ou seu marido as more important than yourself. mais importante que você Here's the mesmo. first thing I suggest. Aqui está a primeira coisa que eu sugiro. You spend 30 seconds Vocês têm 30 segundos, just looking in each other's eyes. apenas olhando nos olhos um do outro. Because if you offended each other, Porque se você ofendeu um ao outro, when you look in the eyes, quando você olha nos you'll olhos, find out immediately você descobre na hora. there's a wall. Tem uma muralha. We hurt each other. Nós nos machucamos. Or she hurt me. Ela me machucou Or I hurt her. ou eu machuquei ela. 30 seconds. 30 segundos. Next thing you're going to do, Próximo item, ask a very simple question. faça uma pergunta muito simples. What has been my impact in your life in the last 24 hours? Qual tem sido o meu impacto na sua vida nas últimas 24 horas? How did I make you feel? Como eu te fiz se sentir? If I hurt her, Se eu ouvi-la, if I offended her, se eu a ofendi, she will say, ela vai dizer: you made me feel worthless. você me fez sentir sem valor nenhum. Made me feel unloved. Você me fez sentir sem ser amada. Why is it most husbands never want to ask that question? Por que a maioria dos maridos não fazem essa pergunta? Because our wife is already accusing us. Porque nossa esposa já está nos acusando. Why will I invite more? Por que eu daria uma chance para ela me acusar mais ainda? If I understand how to move the conversation to level 2, Se eu entender como mudar a comunicação do nível 1 para o it's nível not a 2, problem, não é um problema. it's an opportunity. Não é um problema. If she says you hurt me, Se ela disser, você me machucou, what am I going to do? o que eu vou dizer? Ask a simple question. Faça a simples pergunta. Could you share with me, Você pode compartilhar comigo how did I make you feel? como eu te fiz sentir? When she shares, E quando ela compartilhar, everything within you tudo dentro de você wants to justify, vai querer justificar, defend, se defender, explain, explicar.
Don't do that. Não faça isso. What do you do instead? O que você fará no lugar? Take responsibility Assuma a responsabilidade for wounding her, por ter machucado ela, even if it wasn't your fault. mesmo que não tenha sido a sua culpa. It doesn't matter. Não importa. Intention doesn't count. Intenção não vale nada, Only action. apenas ação. If I wounded her, Se eu a machuquei, what will I do? o que eu farei? Take responsibility? Vou assumir a responsabilidade? Repent. Vou me I'm arrepender? so sorry. Me The perdoa. last thing I want to do is hurt you. A última coisa que eu queria fazer era te machucar. I can see I did that. Mas eu consigo ver que eu fiz isso. Will you forgive me? Você pode me perdoar? If I'm sincere, Se eu for sincero, her heart will release o coração dela vai me liberar. and she will forgive me. E ela vai me perdoar. Then you reverse. E aí você faz o She asked the inverso. question Ela faz a pergunta. in the last 24 hours. Nas últimas 24 horas, What kind of a wife have I been? que tipo de esposa eu tenho sido? What has been my impact on you? Qual foi o meu impacto em você? Well, you made me feel falsely accused, Bom, você me fez sentir falsamente acusado, like a failure as a husband. como um fracasso como marido. What do? O que você faz? Take responsibility. Assuma a responsabilidade. Repent. Se arrependa. Ask forgiveness. Peça perdão. If you do that every day, Se você fizer isso todo dia, that's the mezuzah principle. é o princípio do mezuzá. Every day, Todo dia. I want to know, Eu quero saber how did I impact the people I live with? como eu impacto as How pessoas que did eu I vivo impact junto. my wife? Como eu impacto a minha How did I esposa. impact my husband? Como eu impacto meu marido. Repent. Se arrependa. Take responsibility. Assuma a Then responsabilidade. pray a In- prayer together of gratefulness. Então, orem junto uma oração Still de looking in gratidão, the eyes. olhando nos olhos dela. Thank you, God, for Jan. Obrigado, Senhor, pela Jen. Thank you, she's a woman of God. Obrigado porque ela é uma mulher de Thank you Deus. that she loves you. Obrigado porque ela te ama. Father, thank you for allowing us to come to this beautiful city in Brazil. Obrigado, Senhor, por nos permitir a vir nessa linda cidade do Thank you for the Brasil. wonderful people that are here today. Obrigado pelas pessoas maravilhosas que estão aqui. Thank you for your grace on our lives. Obrigado pela tua graça em nossas And vidas. she might pray this. E ela pode orar assim: Lord, thank you for my husband. Obrigado, Senhor, pelo meu marido. Thank you that we understand each other. Obrigado porque nós nos entendemos. Thank you that I can trust him in every way. Obrigado porque eu posso confiar nele de toda maneira. Thank you, Lord, that he thinks of our family. Obrigado, Senhor, pela família que o Senhor nos deu. Most of all, he thinks of you, Lord. É a coisa mais valiosa que o Senhor nos deu. Thank you that we are together. Obrigado porque estamos juntos Many years. por muitos anos. Amen. Amém. And then you pray a blessing. E aí você abençoa. I bless you. Eu te I abençoo. bless you with the mind of Eu Jesus. te abençoo com a mente de Cristo. I bless you with the presence of the Lord all day. Eu te abençoo com a presença do Senhor todo dia. If she's going shopping, E se ela for ir fazer compras, I bless you with a parking place right in front of the shop. eu te abençoo com uma vaga justo em frente à I loja. bless you with coupons and specials and deals. Eu te abençoo com vários cupons de desconto. I bless you with good friends. Eu te abençoo com boas amigas. I bless you with good health. Eu te abençoo com boa saúde. And if your husband is a businessman, E seu marido é um trabalhador, um homem de negócios, I bless you, my husband, eu te abençoo, meu marido, with wisdom in all of your business com today. sabedoria em todos os seus I negócios bless hoje. you with favor with your employees. Eu te abençoo com o favor dos seus colaboradores, Favor with your vendors. favor com os seus vendedores, Favor with your customers. favor com os seus clientes. May new customers call you today E um novo cliente pode te ligar hoje, from Manaus, de Manaus, from Northeast, do Nordeste, from Salvador, do Salvador, Santa Catarina, from all over Brazil. de todo o Brasil. May you have new customers today from all over. Que você tenha clientes novos todos os I dias. bless you with wisdom from God. Eu te abençoo com sabedoria do Senhor, In Jesus' name. no nome de Jesus. Amen. Amém. You forgot Curitiba. Curitiba, Esquecemos de Curitiba, mas Curitiba, from everywhere. de todos os lugares do mundo. So we're going to take just a minute Então vamos ter um minutinho agora and practice. e vamos praticar. Is that okay? Tá tudo bem? If you're a single person, Se você está solteiro hoje, or you're not here with a husband or wife, se você é solteiro ou você está sozinho sem o seu marido ou esposa, stand up.
Fique de pé. People not here with husband or wife. Você que é solteiro ou que é casado, mas não trouxe seu marido ou sua esposa, fique de pé. Okay. I want to ask all the single people, come up to this part right here. Eu venho dizer, todos aqueles que estão nessa situação, venham aqui Just come right here. nesse canto aqui, por All the favor. people Podem not here with vir. husband or wife. Podem vir. Just come up in this area. Venham aqui nesse I lugarzinho aqui à want you to esquerda. create groups of 4. Eu quero que vocês criem grupos de 4 pessoas. 4 people. 4 pessoas. Just, it doesn't matter who. Não importa. Just create groups of 4. Apenas criem grupos de 4 pessoas. Not 8. Não 8. 4. 4. 4. 4. If you don't have an even number, make 3. Se não tiver 4, or faça 4. 3. 3 ou 4. Everybody in a group? Todo mundo num Make grupo. a circle out of your group. Faça um círculo aí no seu grupo. Make a circle. Então faz um grupinho de 4 de círculo. Se sobrar alguém, faz um 3 grupinho or de 4. 3. Make a circle. Faz um círculo, cada grupinho. Everybody have a group? Todo mundo está dentro de um grupo? Okay. You're going to ask each other this question. Ok, vocês vão perguntar um ao outro essa seguinte pergunta. Each person. Cada pessoa. What is the greatest challenge in your life Qual é o maior desafio na sua vida to be a peacemaker? para ser um pacificador? How can I pray for you? Como eu posso orar por você? That's your question. Essa é a sua pergunta. What's the greatest challenge in your life Qual é o maior desafio na sua vida to be a peacemaker? em ser um pacificador? How can I pray for you? Como eu posso orar por você? If you have 6, Se você tem 6, you will not eat lunch. You will not eat lunch se você estiver num grupo de 6 pessoas, vocês não vão conseguir because it almoçar, will take too long. porque vai demorar muito. So if you have 6, Então, se você está num grupo de you'll plan 6, to fast. você precisa falar rápido. Na verdade, você está planejando jejuar no almoço. Okay. 3 or 4, you will 3 ou have enough 4, time. você vai ter tempo suficiente. Okay. Couples, Casais, turn your chairs toward each other. vira aí a cadeirinha um para o outro, Sit knee to knee. joelhinho com joelhinho. You guys can start. Vocês aqui já podem começar. Sit knee to knee. Joelhinho com joelhinho. Let's spend 30 seconds looking in each other's eyes. 30 segundos olhando no fundo da bulica do olho do outro. Husband, now ask your wife this question. Marido, faça a seguinte pergunta à sua esposa. What is your experience of life with me? Qual é a sua experiência de vida comigo? How do I make you feel? Como eu te faço sentir? And listen to your wife. E ouça a sua esposa. Is that mine? If your wife has shared that you hurt her, Se a sua esposa compartilhou e você escutou, please take responsibility and repent. por favor, assuma a sua responsabilidade e se arrependa diante dela. And then let's take time to reverse. E aí vamos ter um tempinho para fazer o inverso. And wife, you ask your husband the same question. Então, depois do arrependimento, esposa, pergunte para o seu marido a mesma coisa que ele te perguntou. So let me ask you this. Então, vou fazer a seguinte pergunta. How many would be willing to implement this habit every single day? Quantos querem implementar esse hábito hoje? Raise your hand Levante a sua mão if you would do this every day. se você vai fazer isso todos os dias. Okay, most of us. Olha, a maioria, hein? Next question. Próxima pergunta. Who should lead this? Quem deveria liderar isso? Husband or wife? Marido ou mulher? Husband. Marido, You are the leader. você é o líder da casa. Lead your family. Lidere a sua família. Lead your wife. Lidere a sua mulher. So the next practical question. E a última pergunta prática. When will you do this? Quando você fará isso? Morning,
De manhã, Evening, à tarde, afternoon, à noite. everybody needs a time. Todo mundo precisa de um tempo. So take 30 seconds right now, Então pegue 30 segundos agora, talk with each other. falem um com o outro. When will we do it? Quando faremos? Everybody have a time? Todo mundo conseguiu achar o tempo certo? Okay. Last thing I want to say, Por fim, something for wives. para as esposas. I know how this works because I'm a man. Eu sei como isso funciona porque eu sou um homem, tá? Your husband will pray with you tomorrow, Seu marido vai orar com você amanhã and the next day, e no dia seguinte, Tuesday, terça, Wednesday, quarta, Thursday, quinta, about Friday, sexta-feira, he will forget. ele vai esquecer na sexta. And you'll be disappointed. E você ficará desapontada com ele. He raised his hand Ele levantou a mão in front of God and na everybody, frente de Deus e todo mundo. and now he forgot. E agora ele esqueceu. You'll be disappointed. Você vai ficar desapontada. The next day he forgets. No dia seguinte ele vai esquecer de novo. Now you're angry. E agora você está brava. And the third day he forgets. E no terceiro dia que ele esquecer, You may be tempted to say something like this. você ficará tentada a dizer algo mais ou menos assim. I thought we were going to pray together every day. Eu achei que a gente ia orar junto todo dia. Don't do that. Não faça isso. What's the level 2 message? Qual é a mensagem no nível 2? You are a failure. Você é um fracasso. A failure as a husband. Fracasso como marido. Failure as a Christian. Fracasso como crente. Whose message is that? Que mensagem é essa? The devil's message. É a mensagem de Satanás. Don't send your husband that message. Não envie essa mensagem para o seu marido. What do you do instead? O que você vai fazer ao invés disso? The first day, No primeiro when dia, he forgets, se ele esquecer, forgive him. perdoe-o. The second day, No segundo dia, pray for him. ore por ele. The third day he forgets, No terceiro dia que ele esquecer, make him his favorite dinner. faça o jantar favorito dele. After dinner, Depois do jantar, you would say to him, você vai falar para ele o seguinte: honey, Oi, querido, when we pray together, quando nós oramos juntos, it makes me feel so safe, so loved. me faz me sentir tão amada, tão querida. Could we pray together tonight? Nós podemos orar juntos hoje? He'll feel a little guilty, Você vai se sentir um pouco culpado and he'll remember, e ele vai lembrar and he will say, yes, e ele of vai falar: course. claro, meu amor. And he will start again. E ele vai começar de He novo. will pray another 5, 6, 7 days. Talvez ele ore por mais uns 5, 7 Then dias he'll forget again. e aí ele vai esquecer de novo, tá? What do you do? E o que você vai fazer? Repeat the process. Repetir o processo. Forgive him, Perdoe, pray for him, ore, make him his favorite dinner. faz um jantar top. After dinner, E depois do jantar, honey, oi, meu when amor, we pray together, quando a gente ora junto, it makes me feel so loved, so secure. você faz me sentir tão amada, tão segura. Can we pray together tonight? Podemos orar de novo And hoje? he will start E again. ele vai começar de novo. See, this is not difficult. Vê, isso não é difícil. It's like training a dog. É que nem treinar um cachorrinho, tá? No, your husband is not a dog, Mas o seu marido não é um cachorro, tá? but he will respond to positive reinforcement much more than criticism. Mas ele vai reagir melhor a estímulos positivos do que a crítica. So don't criticize him. Então não o critique. Be God's agent. Seja o agente de Deus. Be a peacemaker. Seja uma pacificadora. Bless him. Abençoe seu marido. Ask him with respect. Pergunte a ele com respeito. And if you do this for 30 days, E se você fizer isso por uns 30 dias, it will be a habit and you'll never stop. vai ser um hábito e vocês provavelmente nunca vão parar de fazer. More detail on how to do this? Você quer mais detalhes de como fazer isso? It's in this book. Olha aqui, ó, compra esse livro. I really like this book. Eu realmente gosto desse livro. And it helps a lot of people. Ajudou um monte de gente. So I encourage you, don't get this just for yourself. Então eu encorajo você, não compra só para você. Lots of couples you can give it to. Tem muitos casais que você pode abençoar. And it will change their life. E assim você vai mudar a vida deles também. Not the book, Não o livro. God Deus will muda. change their life Deus vai mudar a vida when they deles. begin to implement these things. Quando eles começarem a implementar esse princípio. Okay, thank you. Ok, muito obrigado. bless you. Deus abençoe.